bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você vai assistir. Ou se está ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera, seja muito bem-vindo ao Nenemcast. Menos profissional, cada vez mais amador, certo, Lagatão? Lagatão, o nosso sócio do Nenemcast, o homem sombra, o que fica atrás dos bastidores, na coxia, como ele diz, porque faz teatro, né, Lagatão? Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Cara, PH, estamos aqui com o nosso querido PH. PH, seja bem-vindo, cara. Faz tempo que tá marcar esse papo aqui, tudo, entendeu? E hoje você trouxe sua assistente, tá ligado? Barra filmmaker, barra fotógrafa, barra esposa, né? Estamos camando aqui e tal. Filma ela lá, Lagarto. Tô brincando, não vai filmar, não. Seja bem-vindo aí, viu, Amanda? Tranquilo, se precisar de, tem água, Coca-Cola, tá ligado? Na geladeira. Só também, não tem mais nada que isso aqui que a gente pode oferecer nesse lugar. Mas estamos no estúdio Share Comunicação, nosso querido Glauco, que nos abrigou aqui depois de um tempo de maiores abandonados, né, Lagata? Afastados aqui da profissão. Lagata, cara, quantas vezes você acha que é um absurdo uma pessoa para tirar carteira de motorista, o PH? Cara, passou de 3 ali, já é preocupante já, né? Quantas? 3. É porque assim, Pouso Alegre a gente você acha tem uma que o fama Lagata fez? Cara, mas pelo jeito você falou, umas 5. 3 pra começar. Foi mais? Fala aí, Lagata. Que isso, cara. Mas no psicotécnico ou na direção? Não, na direção. Ah, tá, Só até que ele passava, tá ligado? Você não passou no Ele psicotécnico. passou na 14ª vez, cara, tá ligado? Aí o que acontece? Nesse tempo todo não teve Nenemcast. Porque eu falei, e a gente disse, pô, Lagado, agora você vai passar, né, velho? Porque já. A hora que tava na 8ª, eu falei, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? Porque 8ª, tá ligado? Porra, 8 vezes, né? E tal, assim, tipo. Mas aí na 14ª ele brilhou, o cara brilhou nos horizontes. E tal, e tamo aí, tá ligado? Mas hoje tá dirigindo Normal, mano. Acidente só. igual o Pouso Alegrense ou tá dirigindo bem mesmo? Igual Pouso Alegrense, Igual o cara. Pouso Alegrense. Pouso Alegre tem uma regra dele pra dirigir, tá ligado? Exatamente. Assim, ó, tipo, você tem que tirar a carteira e depois entender como dirigir na nossa cidade, tá ligado? Exatamente, Tem cara. isso também, cara. Tem E que ser Pouso Alegre, profissional. cara, é igual videogame, assim, você tem um bicicleteiro passando, passa a moto, uma pomba descendo, tá ligado? É desafiante. O semáforo dirigir. abre, o pedestre sai do nada. Sai assim, do nada, né? tal, exatamente, cara. É um negócio meio hardcore, assim, tá ligado? De dirigir e tal. Agora, uma coisa que eu ia conversar contigo, logo de cara, assim, pra gente bater um papo, você concorda que o mundo é movido por histórias, por storytelling, Sim, e tem que saber contar, exatamente, cara. né? A questão, eu acho que é assim, o storytelling sempre vai existir, mas saber contar uma boa história, ser um contador de história é muito importante. Com certeza, isso, e a gente vê muito isso no próprio ambiente digital hoje, né? A gente tem aí diversos influenciadores, né? Acho que até a Vi, que estava aqui antes, estava comentando que na escola ela era super tímida e ela trouxe para o digital uma personalidade que ela sabia que tinha dentro dela, mas na vida dela ela não tinha. Sabe o que eu achei mais pesado da fala dela? Você viu ela falando assim, ó, eu bloqueei todo mundo daqui? Sim. Porque, assim, o medo dela, olha que loucura, se a gente for analisar, o medo dela é a repreensão das pessoas que estão perto. Sim. Então, assim, olha que coisa louca, cara. Ela falou assim, eu bloqueei todo mundo. Aí, quando eu fiquei famosa lá fora, como se parece que lá fora fosse outro lugar, entendeu? Aí eu liberei. Entendeu? E é realmente, cara, eu já vi muitas pessoas, assim, quando você está começando, que tipo, não vai dar certo, não sei o quê, e te joga pra baixo, tá ligado? Em tudo, né? E tal, em tudo, mas assim, é um negócio, sei lá, meio energético mesmo, sabe? Parece que a pessoa não sei se é preguiça ou o que passa na cabeça da outra pessoa, entendeu? Sim, e o próprio storytelling, né? A gente trazendo essa pauta. Quando ela falou dessa experiência dela, você vê realmente o sentimento que te causa de lembrar da sua época da escola, Foi. né? Na sua adolescência, que sempre tinha aquela pessoa que era mais zoada, a galera sempre pegava no pé de alguém, ia apresentar trabalho, era aquele que segurava o cartaz, não conseguia falar em público, justamente por essa pressão social em Isso. cima da pessoa ali, de que ela tem que ser perfeita, ela tem que falar bem, igual o amigo que já tem uma desenvoltura, né? Mas, realmente, a gente tem que começar a observar como uma habilidade também, né? Ela trouxe uma habilidade que ela tinha, mas que pela pressão social que ela estava vivendo, ela não conseguia Não explorar conseguiu. isso. E ela falou assim, ó, aqui, mas tinha alguma coisa dentro de mim. Exatamente. Sabe? Olha que pesado, cara, porque assim, poxa, ela queria ser ela.
Era isso que ela queria. Mas a repreensão social do espaço que ela vive, do local que ela estava, não permitia, cara. Ela era, vamos dizer assim, a vontade interior dela era mais fraca que a repreensão social em volta, entendeu? Sim. E às vezes, cara, eu vou dizer uma coisa, viu, PH? Às vezes também é mais da pessoa do que os outros estão vendo. Eu vi uns dias pra trás um maluco aí, cara, no meio da rua, gritando e tal, não sei o quê. Fala, tá vendo? A galera nem tá aí pra mim. Sim. E às vezes a gente acha que as pessoas estão olhando pra gente. E cada um tá cuidando da sua vida e foda-se, tá ligado? E mesmo se estiver olhando, às vezes a pessoa tá com tanta preocupação na vida dela que ela, nossa, deu a risada na hora, esqueceu. Exatamente, só que a pessoa cara. fica com aquilo na cabeça, remoendo. Eu acho que é esses, eu sei se é esses... Tem um livro muito famoso que fala assim, o mundo assombrado pelos demônios. E os demônios, na verdade, são coisas que nós mesmos inventamos, assim, entendeu? Sim. Então, às vezes, a gente cria uma casca vamos dizer assim, de medos em volta, né? Esses demônios, assim, que não permite que a gente seja a gente, né, cara? Agora, uma coisa que eu ia comentar contigo, né, cara, porque você tem essa especialidade na área de oratória, né? E tem algumas pesquisas, que eu não sei se isso é uma falácia ou se é verdade mesmo, mas eu concordo com parte dessa fala, que diz assim que pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Sim, do Sunday Times, né? Foi uma pesquisa que foi feita na Inglaterra. Ah, então é verdade mesmo. É verdade isso. Ah, tá. Então, é que assim, eu não sabia de onde era, mas eu vi a galera falando e eu sou meio Carlos Drummond de Andrade, assim, tipo, eu não sei de muita coisa, mas desconfio, tá ligado? Tá ligado? Você fica meio cabreiro. Mineiro é assim, né, cara? Um pezinho atrás. Mas então é verdade mesmo. Sim, e foi uma pesquisa que foi uma porcentagem, assim, bem pesada mesmo, que eles fizeram com universitários na Inglaterra. Não lembro a universidade agora. Sim. Mas era coisa, tipo, acima de 80% das pessoas que responderam falaram que tinha muito medo de falar em público e, assim, a maioria falava que tinha mais medo de falar em público do que de morrer. E os que não falaram isso falaram que o momento de mais ansiedade da vida foi quando teve que falar em público. Então, é uma questão... Mas é assim, cara, é uma verdade. Por exemplo, eu acho que talvez você lembre na adolescência, quando a primeira vez que alguém chamou para ir lá na frente da sala de aula. Sim. É horrível, cara. Não é uma coisa... Tipo assim, eu nunca vi ninguém, assim... Eu sou professor, assim, eu nunca vi ninguém tão à vontade, espontaneamente, de chegar lá na frente de boa. Entende? Sim. Eu acho que você precisa ir quebrando esses medos aos poucos mesmo, entendeu? Mas é muito pelo que a gente estava conversando antes, né? É tanta pressão de tentar performar em tudo, né? Que as pessoas falam, não, você tem que ser bom naquilo, tem que tirar uma boa nota. Às vezes a pessoa sabe que ela tem uma certa dificuldade de falar em público, sim. E ela fica com mais medo ainda, porque ela fala assim, nossa, se eu falar em público, eu vou tirar uma nota ruim, o pessoal vai saber que eu não tenho essa habilidade, e sabe aquele medo do fracasso, né? Sim. De se sentir fracassado. Mas isso é uma vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade ela faz parte do processo de você desenvolver uma habilidade. Você tem que se sentir vulnerável, saber que você não sabe sobre aquele assunto, que você não tem uma habilidade, para você ir lá, enfrentar aquele medo e desenvolver aquilo, né? Isso não só para oratória, mas para tudo na vida. Uhum. Então, a oratória qual foi o momento que você te apaixonou pela oratória? Na faculdade de Direito, não? Cara, eu não tive um momento de apaixonar assim da oratória. Eu tive um momento de enxergar a necessidade para minha vida. Né? Depois eu fui melhorando a minha comunicação, tá. E hoje eu vejo que a oratória ela é o pilar principal em tudo que eu faço. Né? Então, eu sou advogado de formação, né? E hoje eu abri a escola com a Amanda, né, que você comentou, que a gente está focado nesse ensino de oratória também. E o principal ponto para mim foi na própria faculdade, que eu via que, cara, eu estudava lá, tal, professor falando super bem, e eu ficava, cara, será que quando eu formar, eu vou ter essa habilidade de falar sobre isso, defender um cliente ali? E eu ficava com isso na cabeça. E eu me forcei a situações, né? Aí a vulnerabilidade, né? De você tomar aquela dor e tentar mudar aquela situação, entender que você é vulnerável e utilizar isso, né? Botar a cara a tapa. Foi quando eu iniciei a iniciação científica na faculdade. Aí eu fui apresentar na USP, apresentei trabalho até no Uruguai, cara. Meu medo era ter que falar espanhol para apresentar na época, e acabou que eu não precisava, porque a galera que foi lá sabia um pouco de português e tal. Então, foi no momento que eu fui me colocando nessas situações que eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças, né, que a galera fala que, nossa, um medo extremo, quando eu errar ali na frente, acabou o mundo. Não, eu errei, eu gaguejei aqui algumas vezes já. Eu errei, eu corrijo o que eu estou falando e continuo normalmente. Se eu ficar pensando no erro, eu nunca vou progredir. Né? Eu vou travar, não vou saber o que falar depois,
ficar pensando em cada palavra, né? Sabe aquele negócio que você decora Sei, o texto para de apresentar? ficar, nossa, se eu tenho que prestar cada detalhe, né? E tudo mais. Exatamente. Ou você decora, né? Como se fosse para um teatro, e aí você tem aquele parâmetro, ou você fala espontaneamente, né? Cara? Exatamente. Senão, E no teatro ainda tem uma decorar, assim, você decora, mas você ainda traz a emoção, Sim. né? Então você tem uma interpretação ali. O duro é a pessoa que ela se sente tão travada, né? Porque as pessoas não são travadas, elas se sentem travadas, né? Ela se sente tão travada que ela não consegue falar sem ser decorado. Que ela só decora aquelas linhas ali e apresenta, acabou. Ô, PH, antes, cara, eu gostava muito de fazer trabalhos em escola dos alunos para eles apresentarem na frente. Eu não me lembro assim, acho que foi 2007, 2008. Eu lembro de uma menina que foi na frente, ela com o grupo dela e tal, e assim, tipo, dividiram lá, cada um falava um pouquinho na apresentação. E ela era, tipo, ela estava no meio, ela era a terceira ou a quarta da apresentação. E aí, assim, né, foi passando, né, foi falando e tal. E chegou nela, eu vi que ela estava tremendo antes de falar, ela estava realmente tremendo. E a hora que chegou nela, ela travou de uma maneira, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela travou e o olho encheu de lágrima, tudo, né? E eu peguei ela na hora, tirei ela da sala, tudo, e pedi para os colegas, pode continuar apresentando aí, tal, pode continuar aí, tal. E aí eu falei para ela, né? Eu tirei ela da sala, falei, vai lá, toma uma água, é só uma apresentação. Eu sei que você estudou, que você decorou e tudo mais e tal. E ela tinha feito xixi, cara. Ela fez um pouquinho de xixi na calça. Você imagina? Sim. Tá ligado? Assim, eu me senti muito responsável por isso. Entende? Porque, poxa, na minha cabeça, apresentação, todo mundo apresenta, entendeu? Mas, cara, pra ela, aquilo ali foi traumático. Sim. Extremamente traumático, entendeu? E o que eu senti ali que eu falo, eu falhei? Porque eu nunca tinha dado, por exemplo, uma aula preparando eles para falar. Exatamente. Eu nunca ensinei eles a fazer isso. Então, assim, tudo bem, eu dou aula de história, eu dava aula de geografia, Então, assim, tipo, não é minha... Até assim, por exemplo, não tinha uma função minha. Minha função era dar as matérias, fazer as apresentações, entendeu? Mas nesse dia eu refleti sobre. Eu falei, poxa, cara, eu não posso exigir, tá ligado, dessa galera. E desde então, quando eu faço trabalhos em grupo, eu sempre falo, gente, quem do grupo quer apresentar? E aí sempre tem um ou dois que prefere apresentar e o outro prefere fazer tal coisa. E eu sempre divido o grupo dessa maneira. Entende? Porque as pessoas que se sentem mais à vontade para apresentar não vão sofrer tanto, né? Vão lá, vai ter aquele gelinho na barriga e tudo mais. Mas isso me marcou. Imagina para ela, cara. E a menina era super inteligente, mas ela não era desenvolta para falar em público. Era isso, cara. Eu acho, né, que talvez se fizesse uma análise dela, ela teria uma fobia. Sim. Né? Porque tem pessoas que chegam a ter fobia disso, não, né? Tem pessoas que desmaiam, né? Vai falar em público, a pessoa desmaia, né? De nervoso. Mas é uma questão de... não sei se você já leu um livro que ele chama Mindset, da Caroline Dweck. Há um tempinho já. Que ela traz a questão do mindset fixo, né? Vai muito do que a pessoa absorve ao redor dela durante a vida dela. Que você não é boa para fazer isso. Ela começa a ter um mindset... Criando a mente. A mente fixa de que ela não é boa para isso, né? E as pessoas que elas têm um mindset mais maleável, que a gente chama, né? Ela vai moldando as suas habilidades de acordo com o que é desenvolvido mesmo. Então, ela vai se colocando em situações e ela fala assim, olha, eu sou capaz de aprender a fazer isso. Se eu não sei, eu sou capaz. Mas, para chegar nesse momento, a pessoa ela acaba tendo que passar por um processo mesmo de tirar esse mindset fixo, que é tudo que ela já absorveu, para ela começar a desenvolver essas habilidades, né? Enxergar essa vulnerabilidade de não saber como uma oportunidade e não uma questão de medo mesmo. Mas isso é muito difícil de você fazer numa sala de aula com 20, 30 alunos, né? E eu acho que é uma questão que as escolas mesmo... Não é uma questão que você, como professor, você tem que ter um momento de aula para ensinar oratória. Mas eu acho que o sistema educacional tem que ter uma forma de, quando você colocar o aluno para apresentar, não somente a matéria, né?
Não somente o conteúdo você vai passar para ele, mas técnicas de como que ela vai organizar esse conteúdo, organizar as ideias para ter clareza na hora de apresentar, ela se sentir confiante, como que ela pode ir aos poucos apresentando para menos pessoas, né? Olha, a gente vai fazer um grupo apresentando para outro grupo, né? Uma questão mais reduzida para ela ir perdendo esse medo. Ah, vou apresentar para o colega do meu próprio grupo, talvez que ela tenha mais confiança, né? E isso vai tirando essa camada de eu não sou capaz, já que ela ouviu a vida toda, né, de alguma forma, ou Sim. ela se colocou isso. Então, é uma questão, igual eu estava falando para você, de você tentar, como professor, criar umas situações onde traz um pouquinho mais de conforto para que ela possa vencer esse medo. Porque é uma habilidade, né? A oratória, ela nada mais é que uma habilidade que pode ser desenvolvida. Só que aí tem toda essa pressão social, essa ansiedade, por conta de você se expor, né? Sim. Uma dos pilares da escola que você criou, né, ela está pautada nessa questão da oratória, né, cara? Acho que é um dos pilares. Por exemplo, né, cara, assim, tipo, eu acho que as escolas, e aí, Kinochetes? Beleza? As escolas, elas... Esse menino é maravilhoso. Ele é casado, tá, cara? Ele tá... A esposa... Não, é porque você tá desrespeitando... Não, mas você tá desrespeitando a esposa dele aqui agora, tá? Tudo mais. Entendi, cara. Você viu tudo acontecer? Não, tá vendo? Ele estudou oratória para conseguir falar com a Amanda e convencê-la. Com certeza. Né, tal. Eu era uma pessoa que eu precisava nas festas assim ter um álcool ali para conseguir falar. Para conseguir dar uma desenvoltura. Hoje em dia eu já falo mais sem estresse, né, cara? Então, agora, por exemplo, uma outra coisa que eu ia perguntar para ti de oratória é lógico que você vai desenvolvendo com o tempo, não é da noite para o dia e também não é em 2 meses que você vai se tornar um exímio orador, né, cara? Vai se tornar um Ovídio da vida. Mas o que eu quero dizer assim, entra também numa outra coisa que é a linguagem. Sim. Isso eu acho que você também aborda, né, com certeza, dentro da oratória. Porque, por exemplo, eu não queria fazer essa... Eu não vou citar esses... Porque eu queria dar exemplos aqui, mas eu acho melhor não falar nomes para não gerar polêmica. Mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, a linguagem popular, o jeito de você fazer um discurso para um público tem um tipo de linguagem. Por exemplo, se eu for para a universidade, eu não vou usar uma linguagem popular, porque ali eu posso usar uma linguagem mais intelectual quando você está na faculdade mesmo, no direito. Você vai usar termos jurídicos. Essa questão de linguagem, né, faz parte também da oratória, né, cara? Faz. A gente, acho que trazendo até um pouquinho da história da oratória, né? Você pegar ali na Grécia Antiga, que os grandes oradores, né, da história ali, se for pegar o Aristóteles, quando ele escreveu a retórica, né? Sim. E ele já trazia essa questão da credibilidade, emoção e razão. E a razão, ela traz essa questão também, né, do logos, né? Você tem uma lógica ali, até para o público que você vai apresentar. Sim, sim. Então, quando você vai se preparar, você tem que saber quem vai escutar o que você vai falar. A comunicação, eu falo assim, se a pessoa entendeu errado, talvez o erro seja na comunicação e não no que a pessoa entendeu. Então, muitas vezes que a gente vê aí essas questões que aparecem direto na mídia, né, que a pessoa vem, fala uma abobrinha e depois tem que ficar se desculpando. Porque na cabeça dela, ela às vezes tentou se comunicar de uma forma, falou de uma forma que o público entendeu de outra forma. Né? A gente teve recentemente aí até a abertura das Olimpíadas, que o pessoal trouxe o criador lá falou que a ideia dele era fazer um banquete da Grécia lá, né? Foi. Que no contexto de Olimpíada faria sentido. Só que o cara pegou tantos elementos da religião cristã que também tem esses elementos que os cristãos entenderam que foi um ataque. Uma ofensa a eles. Ofensa a eles. Então o erro não está na interpretação do cristão, está na comunicação. Se o cara não foi claro na comunicação, ele deixou aberta a interpretação. Ele abriu espaço para a galera interpretar o que quiser, né? Exatamente. Então, é um tema polêmico, eu sei, mas... Na verdade, eu ia citar isso. Eu ia comparar 2 coisas dos Jogos Olímpicos. Né? Que é essa questão, por exemplo, que teve no Palácio de Versalhes, né? Que foi muito nítido, claro. Estava falando sobre Maria Antonieta e estava falando sobre a Revolução Francesa. Né? E quando você teve essa abertura que a galera achou que era Santa Ceia.
Sim. Uma galera falando, pô, a lei da Santa Ceia ali. Mas realmente, se tá você ligado? comparar, Pá, é entendeu? muito igual. É. Só que o criador se comunicou falando que não era. Só que quem interpretou tem o direito de achar que era também. Uhum. Então, a interpretação do que foi comunicado, ela faz parte da oratória também. Né? A oratória ela é a arte de você persuadir, você comunicar, né? Dialogar com a pessoa. Então, isso entra na questão do Aristóteles que eu estava falando. É. Né? Você utiliza a emoção, a razão e a credibilidade. Então, quando a gente já está num cenário onde já tinha esse debate, a razão diria para o cara falar, não vou fazer isso, né? Isso com certeza pode ser mal interpretado se for realmente o que ele tentou dizer. Uhum. Então, isso entra também no pacote da comunicação, né? Que é super importante você saber o contexto do que você vai fazer. De linguagem. Uma coisa assim, por exemplo, dos gregos que eu acho muito bacana, se comentando tudo, né? É porque tanto o Sócrates, o Platão, eles eram muito putos, né? Porque eles falavam que os grandes oradores que vieram antes deles, né? Que usavam das palavras e manipulavam as pessoas, né? E aí vai ter aquela briga toda, né? Porque foi a manipulação que matou o Sócrates, essa coisa toda. E aí entra num outro ponto da oratória que eu acho muito importante, cara, que é a questão da ética. Sim. Né? Porque assim, lembra, eu estava conversando com a Vi aqui, e a partir do momento que você se propõe a ir para as redes sociais, que você se torna uma pessoa que tem público, né, você não é somente uma pessoa que fala. A responsabilidade no que fala, como fala e como você mostra-se para as outras pessoas, porque você acaba, querendo ou não, se tornando um exemplo. Nem que você não queira, tá ligado? Você acaba se tornando uma figura que a galera vai olhar e falar, pô, se ele fizer tal coisa, né, tal, você tem essa representatividade. Então, assim, tipo, é complexo, cara, essa questão da oratória que eu vejo, que além da técnica, envolve a questão da linguagem, que envolve a questão da ética, que eu acho que seria o nível mais alto, que é o compromisso com a fala e de estar realmente falando a verdade. Sim, isso entra também no você saber o que você vai falar, né? E agora a questão da credibilidade da ética, né, que também entra no Aristóteles dos gregos que a gente estava falando. Hoje a gente tem o jogo do tigrinho, né? Sim. Que os caras utilizam... Não fala o Lagata joga. Olha lá, tá jogando. Olha lá, tá jogando. Mas pode ir, tô brincando, é brincadeira e tal. Mas assim, você vê o uso de ferramentas de persuasão desses influenciadores, do pessoal que utiliza da máquina do marketing digital para convencer as pessoas a entrarem no jogo do tigrinho, que é um jogo de azar, e eles utilizam de palavras muito sutis que as pessoas criam a confiança de que elas vão ter bons resultados ali a todo tempo. Só que, cara, é um jogo de azar. E eles colocam lá, olha, jogue com moderação, né? Isso aqui você vai colocar o dinheiro que não é necessário aí para você. Só que, cara, quando você cria toda uma narrativa, todo um storytelling, de que você, olha, ganhei não sei quantos mil aqui, comprei um carro, aí o influenciador mostra aquele carro de última geração e tal. Isso gera essa credibilidade para uma coisa que pode ser maléfica dependendo da forma que for usado. E aí entra no que você falou, né? De trazer essa questão da ética, de que, olha, a forma que eu me comunico é a melhor forma de comunicar essa questão, ou você está sendo só persuasivo para ganhar vantagem em cima das pessoas. Né? Isso entra na questão da credibilidade. Isso, com o tempo, essas pessoas que estão falando do jogo do tigrinho, hoje a gente já fala, esse aí é o influenciador do tigrinho. Né? Já tem essa imagem na sociedade que vai se formando e aí você vai perdendo toda a credibilidade que você uma vez construiu ali. Agora, como que veio a ideia assim, de vocês criarem a escola? Tá. Tipo, foi numa parceria tipo, com a Amanda que vocês pensaram nisso? Como é que surgiu essa ideia? Cara, eu principalmente, a Amanda, a gente conversando, ela também identificou muito isso. Eu tenho uma falha, eu tenho TDAH, sabe? Eu tenho uma falha educacional de que eu também, cara, não legal. conseguia ficar sentado na sala de aula. Ouvindo o professor falar, eu aprendi muito mais quando eu tinha que ou explicar para alguém ou fazer alguma coisa, né? E aí a gente sempre falava assim, nossa, a gente buscando alguma coisa para investir, né? Eu já estava advogando, a gente né? Já está construindo nossa vida junto. E falava assim, vamos investir em alguma coisa junto. Aí a gente foi, na época, numa feira de franquias em São Paulo,
e a gente se deparou com o stand da REP. A REP hoje é a primeira franquia educacional que exporta educação no Brasil, né? A REP hoje está na França, Espanha, Portugal, Angola. Então, tem vários países já que estão com a REP, que é para desenvolver habilidades mesmo que na escola tradicional, né? Hoje está tendo uma mudança, mas na escola tradicional não era desenvolvido. E a gente se identificou muito com isso, sabe? Eu lembro da época que eu tinha que ir lá na sala de aula, ficava anotando o que o professor estava falando, na metade do caderno, da folha do caderno, já não estava anotando mais nada, estava prestando atenção em outra coisa, na formiga que estava passando, e eu tinha muita dificuldade com isso. Eu lembro que uma vez eu fui anotado na agenda do professor, porque eu conversava muito, mas nesse dia eu estava anotando e derrubei a caneta. E ele achou que eu estava passando um bilhete, alguma coisa, na hora que eu fui pegar, anotou meu nome lá. E eu fiquei muito marcado com essas coisas, sabe? Eu falei, cara, não é possível que aprender tem que ser tão difícil para todo mundo. Uhum. E quando a gente encontrou a REP, né, com essa questão de desenvolver habilidades, eu identifiquei tudo que eu precisei desenvolver depois de adulto, né? Que é a questão da oratória, que eu tive que enfrentar meus medos na faculdade, me coloquei nisso, mas eu fiquei pensando, e as pessoas que não tiveram essa coragem, né? E aí a gente começou a se encantar cada vez mais com o projeto e trouxemos para Pouso Alegre. E hoje eu falo assim que, para mim, um dos cursos que eu mais me encanta é oratória, porque você vê claramente a forma que a criança sai diferente. Ela ganha confiança para tudo. Porque se você vence o seu maior medo, que é falar na frente das pessoas, Cara, você sai com confiança para fazer tudo. Você encara desafios de forma diferente. Né? Você se coloca em situações que antes você não se colocaria. Por quê? Porque um momento de maior desconforto você já venceu. Então, a gente tem alunos lá, né, casos que a gente fala, cara, que mudança que essa criança teve. Né? O nosso primeiro aluno de oratória entrou ele falava com a mãozinha aqui, assim, todo tímido e tal. Bom, Gui, seja bem-vindo. Obrigado. E no final do primeiro módulo, lá, do primeiro ano, ele já estava gesticulando já para apresentar as coisas, apresentava para os pais, apresentava para os colegas, trazia o pessoal para dentro da sala para ele fazer as apresentações que ele estava fazendo. E a gente viu essa mudança de ganhar confiança. Ele nunca se imaginou fazer teatro. E ele estuda no Fênix, e ele fez a prova para fazer parte de uma peça teatral que eles iam fazer na escola, pegou Você está lidando com o medo dele, né, cara? com medo dele, cara. E ele foi para frente, cara. Fez teatro na escola que ele nem se imaginava fazer. Então, depois disso, a gente se sente realizado. Fala assim, cara, se eu tivesse feito isso com 10 anos, que é a idade que ele tinha, onde eu estaria hoje se eu não precisasse ter passado por todos esses obstáculos que eu tive para desenvolver minha fala, né? Uma coisa que você falou, eu fiquei pensando assim, né, cara? Imagina se nós, na adolescência, fôssemos destravados em relação à questão de falar em público e de não ter medo para desafios, assim. Talvez nós estaríamos em outro lugar, entendeu? Exatamente. Né? Porque isso é uma marra mesmo, né, cara? É uma coisa assim que ela vai te prender no sentido de te limitar a fazer coisas. Sim. Então, imagina, cara, é muito importante isso, entendeu? Agora, por exemplo, eu sei que na REP vocês também trabalham com outras áreas. Sim. Que é a área de tecnologia também, né? Sim, nós trabalhamos a tecnologia com programação de jogos, aplicativos. A gente utiliza inteligência artificial também, robótica, né? Mas não é programação por programar, né? Aquela programação que o aluno vai ficar lá só programando o joguinho por programar. A gente utiliza temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para trazer problemas que eles vão solucionar através da programação de um jogo. Entendi. Então, no ambiente do jogo dele, o jogo tem que enfrentar algum problema. Então, no Minecraft, por exemplo, eles fazem lá um projeto de irrigação, de trazer ali água de um lugar que está longe para a cidadezinha que eles estão construindo, e eles programam a funcionalidade disso, porque a gente utiliza a versão de educação do Minecraft, que traz a programação. Então, além do programar, a gente ensina a questão de resolver problemas, que é também uma outra habilidade que você desenvolve na vida. Então, por isso que a REP a gente fala que nós somos a escola de habilidades. No nosso curso de educação financeira, eles vão gerir recursos em conjunto, trabalhando em equipe,
para atingir uma finalidade de um projeto. Sim. Eles vão observar ali na trajetória deles, se eles recebem algum dinheiro, uma mesada, semanada, alguma coisa, o impacto deles na economia familiar e como que eles podem atingir os objetivos deles. Tipo num jogo. Não, na vida real Na mesmo. vida real. Então, fala assim, você recebe uma semanada. Aí a gente traz em forma gamificada, entendi, né, para eles. Uma gamificação, entendi. Então, assim, como se você tivesse recebido sua semanada, a gente vai ter aqui, diversos cenários, situações, você vai tomar as decisões. Qual é o objetivo final seu no final do ano? Eu quero uma viagem com meus pais. Aí você traz para eles a questão deles entenderem o papel deles na economia familiar e como que ele pode gerir o recurso que ele tem para atingir o objetivo em comum da família ou o dele também, pessoal. Então, é uma questão de futuro, não é só matemática financeira, que também tem. Entendi. Né? Mas uma questão socioemocional, de lidar com as emoções, de não se entregar a gatilhos mentais de propaganda, Sim. né? Que a gente vê toda hora para as crianças. Seduz. Não, cara, a questão da propaganda infantil no Brasil, ela é criminosa, né? Até agora, recentemente, a gente teve aí algumas mudanças nas leis, uma pressão maior, né? Mas, assim, tipo, até foi tema de redação do Enem já, essa questão da propaganda infantil, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que ela já foi muito mais selvagem, entendeu? E aquelas coisas que a gente vê assim, em supermercado, dos caras botar os doces na parte de baixo para a criança ter o alcance de pegar, né? E aí o pai não quer deixar ela pegar, e aí a criança começa a chorar, aí o constrangimento de chorar, o pai compra para ficar quieta, tá ligado? Sabe essa coisa toda? Toda essa estratégia, e é bem do lado do caixa, então já está pagando, a criança passou ali, passa com a mãozinha, junta alguma coisa. Então, quer dizer, são algumas coisas meio maldosas, eu acho, entendeu? Assim, tipo, que tem, né? E o bacana de você tratar isso com crianças é você tentar trazer o máximo para a realidade delas. Por quê? Cara, nós somos adultos e nós caímos em gatilhos mentais todos os dias de propaganda. Cara, na pandemia, quantos cursos que eu comprei e não fiz? Porque eu falei, nossa, agora eu vou ficar em casa. E aí vinha a propaganda. Esse curso tá bacana. Você vai ficar em casa, já aproveita, se profissionaliza e tal. Cara, tem um monte de curso lá que eu nem comecei. E a questão de você trazer para a criança essa gestão da emoção dela perante o consumo. Deixar de ser um consumismo exacerbado, mas ser um consumo consciente, né? Ela não vai parar de consumir as coisas que ela gosta, mas ela vai ter uma consciência de que, olha, eu preciso disso nesse momento, um pensamento crítico, a criticidade, né? Ou eu consigo abrir mão disso agora para um objetivo daqui. Então, é isso que a gente já tenta trazer para as crianças, porque eu não tive isso até hoje. Você é dos anos 90, né, PH? Eu sou dos anos 90. Cara, eu sou dos 80, tá ligado? Eu acho que eu fui ter a minha primeira aula de economia familiar quando eu mudei para São Paulo para estudar lá e o papel higiênico acabou. Caramba. Entendeu? Porque o que eu tô querendo dizer? É que quando você está em casa, ligou pra mãe, né? papel higiênico é infinito. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Papel higiênico é tranquilo. Mas quando você está fora, você fala, caramba, velho, tem que comprar uns negócios aqui. Então, caramba, a roupa nossa tem que lavar, porque senão acaba. Entende? E talvez isso fosse extremamente importante se eu tivesse na formação, lá embaixo, já com algumas responsabilidades em casa, entendeu? Sim. Tipo, para começar a ter essa dimensão, cara. Sensacional o curso, cara. Mas uma coisa que é muito, assim, não é culpar os nossos pais, né? É uma questão geracional. No Brasil não se fala em educação financeira há muito tempo. Há pouco tempo que as escolas estão inserindo isso no currículo, né? Não deve fazer no máximo 8 anos que algumas escolas estão colocando. Cara, eu digo assim, Pouso Alegre, arrisco dizer que tem 2 anos. 2 anos. Tá ligado? Eu acho que sim. Não lembro disso antes. Porque em grandes capitais já tem há mais tempo. Sim, né? Mas, assim, e é uma questão que é essencial na vida de qualquer pessoa, cara. Você precisa, olha os pilares que nós trabalhamos, né? Inglês, que é o nosso novo curso. Tecnologia, a gente usa todos os dias, né? Como lidar com a tecnologia hoje? Como que vai lidar com a inteligência artificial daqui a 10 anos? As crianças precisam estar preparadas. A oratória, como que elas vão se comunicar? Como que elas vão se posicionar no mercado? Né? No mercado ela não precisa ser para o emprego, ela pode ser um empreendedor, ela pode desenvolver alguma coisa, mas ela precisa vender alguma coisa, ela precisa se vender. A educação financeira, como que ela vai gerir os recursos que ela tem, que ela vai ganhar para atingir um objetivo pessoal dela e se sentir realizada. Né? Porque o consumismo você nunca se realiza, né? Você sempre quer alguma coisa a mais, se você está nessa lógica, né? Nessa lógica. E, cara, acho que trazer esses pilares na vida de qualquer pessoa, desde cedo, você prepara ela para qualquer situação no futuro. Porque ela já vai ter um raciocínio de que, olha, eu preciso me comunicar bem sobre aquilo que eu faço
eu utilizo tecnologia de alguma forma no que eu faço e eu ganho meus recursos aqui e eu preciso direcionar esses recursos para alguma coisa. Como que eu vou fazer isso? Então, é esses os pilares que a gente tenta trabalhar e desenvolver essas habilidades através desses pilares. Né? E são habilidades mesmo. Né? As pessoas falam assim, nossa, eu não tenho jeito para dinheiro. Dom, é um cacete. Não, eu acho que esses caras que inventaram essa porra, falaram assim, isso é um dom, é um sacana, tá ligado? Que é pra limitar as pessoas mesmo, cara. A gente, qualquer um enfia a cara e se vira e dá o jeito, entendeu? Você é historiador, você conhece a história de Demóstenes. Né? Sim. O cara... A história dele é perfeita, cara. Não é total habilidade. Ele desenvolveu a habilidade oratória na marra. Não precisa ser tão extremo, né? Para quem não sabe, né, o Demóstenes ele tinha uma trava na língua, ele gaguejava, e ele colocou uma pedra embaixo da língua para melhorar a dicção. Começou a fazer exercícios físicos muito fortes, né, para melhorar a respiração. E ele tinha um tique no ombro, né, na hora que falava. E o que ele fez para melhorar isso? Ele colocou uma espada atrás dele, que toda vez que ele estava treinando, esbarrava, até sangrava. Né? Então, a pessoa não precisa se machucar para desenvolver uma habilidade. Né? Ela pode ter as ferramentas que nós temos hoje para desenvolver essas habilidades, que são essenciais para o mas na Grécia era mais da hora, né, cara? Com a espada no negócio ali, acho que é mais da hora, tá ligado? Então... eu já vi uma frase, assim, uns dias atrás, você falou inteligência artificial, eu lembrei, assim, quanto mais a inteligência... quanto mais o mundo evolui, mais eu acredito na inteligência artificial, tá ligado? Assim, ó, tipo, desconsiderando os humanos, entendeu? Assim, quem que vai salvar o mundo, assim, tá ligado? Os humanos? Não, inteligência artificial, tá ligado? Então, e realmente, cara, porque você pega, hoje em dia, os seres humanos que a gente vê, assim, que a gente estava falando, né? Utilizando de credibilidade para levar as pessoas para dar golpe, né? Que tem golpe do Pix, golpe do WhatsApp, golpe para todo lado. Então, a gente acaba desacreditando. Mas o nosso propósito, né, com o meu e da Amanda, quando a gente buscou isso, é justamente acreditar mesmo de melhorar essa nova geração para daqui para frente ser muito melhor. Porque a inteligência artificial vai mudar muito, já está mudando o cenário do trabalho. Né? O que a inteligência artificial não faz, né, de serviço de escritório, back-office ali? E o que essas crianças vão enfrentar daqui 10 anos quando elas estiverem no mercado? Na minha concepção, vai voltar ao básico do ser humano. O que diferencia o ser humano de todos os animais? Por que a gente chegou como sociedade onde a gente chegou? Por conta da comunicação, da oratória. Né? A oratória é postura, comunicar, você passar uma informação e ser entendido. Então, acho que isso vai diferenciar esse profissional, essa pessoa no futuro. Cara, a gente podia marcar aí mais pra frente, cara, se a Amanda permitir, né, Amanda? Que ela que libera, né? Então, se a gente podia ver um dia para bater um papo. Nunca teve esse papo. Educação financeira. Falar só sobre ele. Porque tem muita coisa em cima dele que dá para explorar, entendeu? Então, acho que seria legal, cara. Você topar aí, nós marca para fazer um bate-papo desse assunto. Se a Amanda, né? Sim. Viu, Amanda? Tranquilo, tamo junto. Ele tá aqui, viu, Amanda? Tranquilo. Não. Todos os assuntos são muito, muito interessantes da gente debater, assim, porque é o que impacta a nossa vida todos os dias, né? Então, não tem como fugir. É que eu sou milionário, mas assim, os mortais... Tô brincando, assim, os caras assim. Lagatão, tudo tranquilo aí, velho? Pô, PH, obrigado por você ter vindo, cara. Foi muito legal o papo. Convite, e a gente faz nossa parte 2 aqui sobre oratória, sobre educação financeira, no nosso próximo bate-papo. Já vou até trazer o case depois, então, para vocês, de um evento que a gente fez mês passado, no Center Box de Educação Financeira, com culinária para as crianças. É mesmo, cara? Que da hora. A gente faz um evento aqui em Pouso Alegre que chama Nerd Uai. Não sei se você já viu, tal. Já. Eu sou um dos cabeças que organiza, sabe? Tal. Ou desorganiza, mas tem os caras mais... Tô brincando, a gente que puxa lá, tal. Se vocês quiserem ter o espaço para fazer uma apresentação, fazer alguma atividade, seja bem-vindo, cara. Com certeza. É uma turma legal, assim, uma turma... É os nerds, né, velho? Otaku, essa galera toda. Com certeza. É isso aí. Ô, Lagatão, tudo tranquilo aí, cara? PH, você pode divulgar suas redes sociais pra gente, cara? Claro. E da Rap também? A minha é arroba... Aqui nessa câmera aqui. A minha é arroba paulo_ht e a da Rap é arroba rap, de feliz em inglês, .Pouso Alegre. Maravilha, fechou total. Lagatão, depois você coloca embaixo aí nos links. Tranquilo? Lagatão, tranquilo? PH, obrigado, cara. Valeu pelo papo aí. E a galera que acompanhou esse Nenemcast, muito obrigado. Vida longa e próspera. E até o próximo Nenemcast, menos profissional e cada vez mais amador. Certo, Lagatão? Beleza. Aê.